O assunto é com Murilo Rocha. 9h55, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News. Ontem, com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, encerra-se um capítulo, claro, que muita água ainda vai rolar, muita coisa política ainda vai acontecer, pode-se ter anistia via Congresso, podemos ter mais interferência externa, mas de toda forma fecha-se um capítulo e começa-se outro capítulo. Aí já estou falando diretamente das eleições de 2026, que com Bolsonaro agora oficialmente fora do jogo, fica algumas definições começam a acontecer, né? Por exemplo, fica claro, pelo menos para mim nesse momento, que o candidato de 2026 da extrema-direita ou será realmente alguém da família Bolsonaro ou Tarcísio, não sairá disso. Eu estou falando isso porque e aí vou ligar com uma entrevista que eu acabei de escutar da nossa colega lá da Rádio Itatiaia, Edilene Lopes, com o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. E ele tem uma declaração para ela sobre aqui Minas Gerais. Ela perguntou se o Nicolas seria candidato ao governo de Minas. E ele falou que assim, pode ser, mas sem muito entusiasmo. Ele falou assim, mas se não for ele, vai ser o Cleitinho. Ele deu essa declaração, acabou essa entrevista aí, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, mas eu vi hoje pela manhã. Foi ontem e eu vi hoje pela manhã nas redes sociais. E ele fala isso, se não for o Nicolas, vai ser o Cleitinho. Olha só, o PL apoiaria o Cleitinho do Republicanos. Isso já vai totalmente na contramão do que esperava e espera o vice-governador de Minas, Matheus Simões, e nos disse na entrevista aqui, anteontem, que ele esperava ali aquela composição, né? Ele esperava uma composição com o Cleitinho e com o PL. E não vai ocorrer pelo jeito, né? Claro, volto a falar, tem muita água para rolar. Estamos há um ano de eleição, o julgamento acabou ontem, mas ainda vão existir desdobramentos políticos com reflexo na eleição de 26, mas me parece já muito sólido aí essa questão de estar fechando esse grupo da extrema-direita para ter um candidato em 26 e o vice-governador Matheus Simões não faz parte desse plano, ao que me parece e ao que disse o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, nessa entrevista. A repórter, a colega Edilene Lopes, insiste e ele fala, não, se não for o Nicolas, vai ser o Cleitinho. Já conversamos com o Cleitinho e ele já inclusive desenha ali uma possível chapa para Senado, né? Ou com o pai do Nicolas, ou com o Eros Biondini. Então ele já faz esses acenos e deixando fora aí essa articulação. E essa ligação, isso deve ocorrer, inclusive, e viabiliza muito. Já era difícil qualquer chance do governador Romeu Zema, né, pré-candidato à presidência, ter sucesso em razão de ser um nome pouco conhecido fora de Minas Gerais. Mas parece que o grupo de extrema-direita, após a condenação do Bolsonaro, vai se fechar ainda mais e vai isolar o Zema, logicamente, ele não vai ter acesso a isso, e, consequentemente, o isolamento total do vice-governador de Minas Gerais aqui no estado. Nesse momento, eu pelo menos leio assim, essa manutenção da pré-candidatura de Romeu Zema à presidência, caso mantenha, tendo que vir, como ele disse, que vai até o fim, acaba por isolar ainda mais uma possível e provável candidatura de Matheus Simões aqui ao governo de Minas. Hoje, pelo cenário que vem se formando, essa candidatura sairia praticamente sozinha. Talvez ali com PP, União Brasil, está no poder, é o governador, né? Quem está com a caneta. Logicamente, outros partidos vão vir para junto, mas o PL e o Republicanos, ao que parece, vão caminhar juntos aí e complicando muito. Eu falo isso porque ter um candidato da extrema-direita aqui que não seja o vice-governador Matheus Simões acaba quase que por inviabilizar o nome de Matheus Simões, com chances reais, né? Porque se o Cleitinho sair candidato com apoio do PL, ou seja, com apoio forte do bolsonarismo, ele é um candidato já praticamente de segundo turno. Leitura hoje, um ano antes da eleição, né? Mas essa é como eu vejo hoje, a vida do vice-governador, e ele até disse isso aqui pra gente, que ele não tem que ficar
pensando lá na frente, ele tem que fazer o trabalho dele, construir as pontes para tentar chegar lá viável, mas essas amarrações e pós a condenação do Bolsonaro, me parece que as coisas vão começar a se consolidar desta forma. No outro campo, aí sim, uma incerteza completa, né? Se vem Rodrigo Pacheco, se não vem, se vem Alexandre Calil, que também já falou que não quer caminhar com a esquerda, quer caminhar mais ao centro. Então, assim, até agora só temos candidatos viáveis ou apresentando viabilidade aí nesse campo. Claro, o Calil, as pesquisas dizem que é um nome forte, mas aí nem ele ainda falou se pretende, se vai sair para governador ou para Senado, onde que ele fica. E fica a expectativa, nesse campo aí da centro-esquerda, do nome de Rodrigo Pacheco, que não é um perfil de centro-esquerda, é um perfil de centro, mas estaria representando essas forças aí, esse eleitorado de centro-esquerda. Por isso que eu falo que ontem se encerra um capítulo, né, a questão da condenação aí do Bolsonaro. Vai ter recurso, pode ter anistia no Congresso, pode ter interferência internacional, tudo isso pode acontecer, mas já começa a liberar, vamos dizer, o desenho para o jogo de 26, mostrando que no nível nacional, a meu ver, esse bolsonarismo só caminha com Tarcísio ou com o candidato da família ali, e aqui no nível estadual, vejo se fechando muito aí, ou um candidato do PL, que seria o Nicolas, mas acho difícil, porque ele é importante que ele saia como deputado, por causa de fundo partidário, fazer muitos candidatos. É importante ter o Nicolas para o PL como candidato a deputado federal. E o Cleitinho, talvez, como disse, aí vou voltar a falar, quem está falando isso é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, falando que é Nicolas ou é Cleitinho. Muito água para rolar, mas hoje o desenho é esse. Sinine, Luciana. 10:02.